Olá, eu sou o André Dias, um dos gestores responsáveis pelo IEC 11 aqui na Autonomy. Esse é o vídeo de dezembro de resultados do fundo. Para esse mês, a gente resolveu fazer um formato um pouco diferente, um pouco mais longo, com mais informações para fechar o ano de 2021. Espero que gostem, como sempre, estamos abertos a feedbacks. Começando com os resultados do mês de dezembro, o fundo valorizou 6,82% durante o mês, chegou a um valor de cota em 31 de dezembro de R$ 73,50. O IFIX também apresentou um crescimento, uma valorização no mês de dezembro, depois de vir de 4 meses de quedas consecutivas. A alta de taxa de juros continua tendo um impacto bastante negativo nos fundos de tijolo, muitos deles negociando aí com deságios próximos de 30%, e não é diferente no caso do IEC, que tem um deságio, considerando a cota de 31 de dezembro, de 27,8%. Sobre os dividendos, a gente manteve a distribuição de 61 centavos por mês, isso equivale a um dividend yield anualizado de 9,96%, então praticamente 10%. E lembrando que a gente tem retido 7 centavos por cota da receita, que se esses 7 centavos fossem somados aos 61 centavos distribuídos mensalmente, esse dividend yield passaria a ser 11,1%. Essa retenção ela se dá por conta da arbitragem da Dow, era uma forma de retenção aí em relação ao processo, que inclusive agora em janeiro a gente teve uma excelente notícia para o fundo. Esse processo, a gente finalmente recebeu a sentença dessa arbitragem, um resultado absolutamente favorável para o IEC 11, é um resultado muito importante aqui para nós, para o fundo, né? Ele acaba, o resultado disso é que o BTS ele é mantido na íntegra, a gente continua recebendo aí os aluguéis mensais até o final do contrato, atualização pelo IGPM, então resultado bastante importante para o fundo. Existe aqui um saldo a reembolsar a Dow de R$700 mil, esse saldo vai ser abatido, foi uma questão bastante pontual aqui, esse saldo vai ser abatido das retenções já realizadas, então ele não impacta a distribuição recorrente de dividendos. O resultado ele foi bastante importante para o fundo, ele também é bastante importante para nós como gestores, sempre mantendo o compromisso de defender os melhores interesses do fundo, dos cotistas, então era algo que a gente estava bastante ansioso aqui do nosso lado para resolver, para conseguir tirar da frente e ter um resultado positivo para o fundo, então é algo que destrava aqui bastante valor. E não é importante não só para o fundo, não só para nós como gestores, mas é super importante também para a indústria. Acho que esse tipo de contrato, né, a segurança jurídica de contratos é algo que é bastante importante. Diversas outras casas aqui, investidores que têm outro tipo de contrato, olharam bastante de perto esse caso para entender, né, a segurança jurídica, se contratos devem ser mantidos ou não. Então, esse resultado positivo, ele é bastante importante para a indústria, para o mercado imobiliário de forma geral, então foi um resultado bastante positivo aqui que a gente aguardava e finalmente chegando à sua conclusão. Um ponto importante que eu comentei sobre as garantias, as retenções que a gente falou antes, aqueles, por exemplo, 7 centavos por cota, essas garantias elas podem ser liberadas a partir da conclusão, tem ainda alguns trâmites finais da arbitragem, apesar de não poder ter nenhum tipo de recurso, nem nada parecido, deve levar aí mais um mês e pouquinho até todas essas garantias serem liberadas, mas esse valor já está, né, já tem a previsão de ser liberado. Desde o início do processo a gente fez diversos mecanismos aqui para proteger o fundo, garantir que a gente teria aqui um conforto de seguir com o processo sem ter grandes impactos para o fundo, e o resultado disso é que agora no final a gente consegue liberar esses valores. E aí para quem está com a gente desde o começo, deve conhecer bem aqui as retenções, mas reforçando, a gente tem hoje quase 18 milhões, 17,9 milhões retidos em relação ao preço de compra, então a gente reteve uma parte do preço de compra relacionado aqui ao término positivo dessa arbitragem. Esse valor, quando liberado, ele vai ser pago de volta para os vendedores. Nós, como gestores, não recebemos nenhum tipo de taxa, a gente provisionou no fundo e reteve. Agora, com esse término, a gente passa a ter direito a receber essas taxas, que é mais ou menos 1,5 milhão de reais. E lembrando também que nós, como gestores, arcamos com todos os custos jurídicos, pareceristas, o próprio custo da Câmara Arbitral.
Então, não teve nenhum impacto aqui de custo financeiro para o fundo. E o último ponto, e talvez o mais importante para os cotistas, é que aquela retenção mensal que a gente vinha fazendo de 7 centavos por cota, ela deixa de ser feita, então esse saldo passa a ser incorporado no mês a mês e passa a ser passível de distribuição, além do que todo esse saldo que já foi retido até então, ele é liberado e ele pode compor a base e ter uma distribuição adicional durante os próximos meses. Esse saldo retido, já abatido do valor a pagar aqui, chega em 2,9 milhões de reais. Então, esse saldo, ele, a partir aí, provavelmente de março de 2022, ele é liberado de volta à base de distribuição. Um outro ponto do fundo aqui, a gente tem a arbitragem com o IBMEC, que foi iniciada em dezembro de 2021. Relembrando o histórico, em agosto, o inquilino ele entrou com um pedido no judiciário de tutela antecipada pré-arbitral, com a intenção de trocar o índice. O contrato aqui também é um contrato atípico, contrato BTS, buscando a troca do índice do IGPM pelo IPCA. Esse pedido ele foi indeferido no judiciário em primeira instância, tanto em primeira quanto em segunda instância, e em dezembro eles optaram por entrar com esse pedido de arbitragem, ainda bem no começo do processo, mas eles vêm buscando aí discutir o contrato atípico, esse contrato BTS. É um processo que está em andamento, a gente estima que deve levar de 12 a 24 meses, e só reforçando aqui que a opinião nossa e dos advogados aqui é que a chance de perda são remotas pelo fundo, e que tudo que a gente pode fazer aqui, tudo que a gente consegue fazer, a gente já está fazendo para defender os melhores interesses dos cotistas. Entrando nos resultados de 2021 do fundo, 2021 foi um ano para a indústria de fundos de forma geral bastante difícil. Esse aumento aí nos últimos meses da taxa de juros impactou bastante a indústria. O AIEC, levando em conta a desvalorização da cota e os dividendos, teve uma desvalorização de 15,14% no ano, o IFIX caindo um pouco mais de 2%. E é importante destacar que somente os fundos a classe de ativos de fundos de recebíveis, os fundos de CRI, que tiveram retorno positivo, de quase 8% nesse ano. E se a gente pega uma média aí dos fundos de laje, essa desvalorização no ano foi de 13,4%. Entrando nos dividendos aqui, as distribuições do fundo, o ponto mais importante aqui, obviamente, é a questão das receitas. O fundo gerou durante o ano 41,1 milhões de reais de receita, o que equivale a R$ 8,52 por cota. Essa receita ela é proveniente dos dois ativos do fundo, 69% desse valor é proveniente do contrato com a Dow no Rocha Verá. O Rocha Verá é um contrato atípico até 2025, 100% locada, e é importante destacar que assim, o Rocha Verá é um excelente ativo, torre AAA, excelente localização, e fica em São Paulo, na região da Chucre e Zaidan. Já os 31% remanescentes é do contrato do IBMEC, no Standard Building, na região do centro do Rio de Janeiro, também um ativo com excelente localização, tem um contrato que vai até 2032, sendo que ele é atípico até 2025. Então, essa receita, esses 41 milhões que o fundo gerou durante o ano, é proveniente desses dois excelentes imóveis. E desse valor, uma parte é consumido com as despesas, aqui principalmente taxa de administração, taxa de gestão e outros custos, que é esse equivalente a 2,7 milhões durante o ano de 2021. Uma parte dessa receita também foi retida no fundo como composição de caixa, que é esses quase 800 mil reais, esses 17 centavos por cota. E, como eu comentei anteriormente, durante o ano de 2021, a gente também reteve, em relação ao processo de arbitragem da Dow, esses 3,5 milhões de reais, que equivale a aproximadamente 73 centavos por cota. E aí, quando a gente soma tudo isso, a gente tem a distribuição de dividendos de 34,1 milhões, que é o dividendo, aí, o pinga-pinga mensal que vocês têm recebido, e que em dezembro estava em 61 centavos por cota. O fundo, por contar com esses dois contratos atípicos, ele tem uma distribuição de dividendos bastante previsível, essa linha laranja aqui embaixo, então desde o começo do ano até agora, a distribuição bastante linear, a gente acaba tendo dois eventos relevantes no ano que impactam essa distribuição de dividendo, que são as atualizações por inflação.
Então, tanto em janeiro a atualização do contrato da Dow, quanto em junho é a atualização do contrato do IBMEC. E, obviamente, em relação ao mercado secundário, esse yield varia por conta da variação do valor da cota, e hoje ele chega aí próximo a 10%, 11%, principalmente quando a gente inclui essa retenção da Dow, que a partir agora desse ano ela deixa de ser feita. Um outro ponto importante no ano é a base de cotistas. A gente teve um crescimento, aí quase dobrou a base de cotistas, um aumento de 95%, chegando a quase 5.600 investidores. Um marco importante no fundo foi a entrada no IFIX, então o fundo passa a compor aí a carteira teórica do IFIX. Isso aconteceu em setembro. E, como informação também, o volume médio diário do fundo durante o ano ficou próximo de R$514 mil, negociados por dia. Durante o ano de 2021, e como a gente tem que fazer anualmente, a gente fez a reavaliação dos ativos. Essa reavaliação foi feita em dezembro agora de 2021. Acabamos que o resultado dessa reavaliação foi de um aumento de 0,94%, indo de 481 milhões para 485 milhões de valor patrimonial dos ativos. Um ponto importante, quando a gente compara esse valor, o valor patrimonial versus o valor de mercado, falei anteriormente do deságio de 27,8%, e ele, visualmente, aqui ele representa essa queda, né, de 491 milhões, que é o valor patrimonial total do fundo, em 31 de dezembro, versus o valor de mercado de 355 milhões. Um ponto importante para destacar aqui é o valor por metro quadrado, que isso representa no mercado secundário. O ativo, o Standard Building no Rio de Janeiro, negociando a um valor por metro quadrado de R$10.600, e a Torre D em São Paulo negociando a um valor por metro quadrado de R$17.800 por metro quadrado. São valores super descontados. Acho que, historicamente, né, esses valores sempre foram muito superiores. Qualquer transação que a gente veja no mercado secundário entre grandes institucionais acaba sendo a valores muito superiores que esse. Então, realmente é um desconto bastante relevante aqui versus o que a gente entende ser o valor justo. Entrando um pouco sobre o mercado de escritórios, acho que a impressão que a gente tem é que realmente o pior já passou, né, durante a pandemia. A absorção líquida no quarto trimestre de 2021 foi bastante expressiva, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. São Paulo tem uma absorção líquida de 76 mil metros quadrados, e no Rio de Janeiro 45 mil metros quadrados, são valores bastante altos e indicam aí uma recuperação dessa classe de ativos. E isso falando das novas locações, mas vendo também do lado de ocupação e realmente dos usos dos escritórios, a gente tem na base da Autônoma aqui mais de 60 inquilinos. Obviamente eles nem todos estão, a maioria na verdade não está no AIEC, mas a gente tem feito pesquisa com esses inquilinos, entendendo como é que eles estão se planejando para a volta aos escritórios, e a grande maioria já tem reforçado aí essa volta, aí esses planos de voltar. A Omicron, essa nova variante, acabou prejudicando um pouco, atrasando um pouco essa volta agora em janeiro, mas as empresas já com um plano claro aí de volta aos escritórios ao longo desse ano. A gente tem visto aqui, aí, principalmente no complexo Rocha Verá, um crescimento aí mês a mês da quantidade de pessoas, aqui o uso das catracas, etc., e o fluxo de pessoas, e a cada mês ele vem aumentando, então a gente já vê aqui um crescimento expressivo, e é uma volta naturalmente faseada. Então, aos poucos, a gente começa a ver realmente o uso aqui, o fluxo de pessoas aumentando cada vez mais. Como sempre, a gente recomenda a leitura do relatório gerencial para mais informações, e a gente fica aqui à total disposição, através dos contatos que vocês veem aqui na tela. Agradeço aí o tempo de vocês durante o vídeo. Obrigado e até o próximo.